Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando a parte 2 da live com Carol Oprini. Essa live foi dividida em duas partes. E se você não assistiu a parte um, você poderá assistir clicando no link aqui acima ou na descrição desse vídeo. E mesmo assim, vou deixar o link no fim desse vídeo, ok? E não se esqueça de seguir nossas redes sociais, compartilhar e de se inscrever. Agora fiquem com a parte 2, que é a terapia aplicada. Agora, uma coisa interessante que você falou no início é essa busca por diversidade de terapias, leque de terapias. Eu tinha uma resistência em atender pessoas mais idosas com hipnose justamente por toda a questão de cognição delas, né? Então, e questão minha também, que eu não estava preparado, não tenho bastante estudo nessa área com hipnoses para pessoas de idade que tem uma certa cognição mais lenta. E aí eu parei para pensar, eu recusava bastante esse tipo de atendimento, né, de adolescentes e de pessoas mais de idade. Eu comecei a parar e analisar a PNL para eles, que a PNL não envolve muita coisa de imaginação ou alguma coisa assim. O que que eu estudei para atender pessoas de idade? Inteligência emocional. E aí, Mostrar para eles como que eles se comportam com a emoção deles. uma das lives do PDM, eu até estava conversando com a Lilian sobre a própria psicoeducação, que, cara, é fantástico, é muito legal. Então, esse conhecimento em várias terapias, agora que eu estou entrando no conhecimento da hipnose não verbal também e tudo mais, eu acho que é muito legal, né? A gente não só seguir cegamente com uma e aquela verdadeira e pronto. Sim. Aí um detalhe. Se adolescentes e pessoas de idade estão chegando até você, é porque as pessoas que estão no meio delas também vão chegar. Porque se você resolve um problema de uma pessoa de idade, que a pessoa é o matriarca da família ou o patriarca da família, os filhos, os netos, falam, nossa, se meu avô consertou, bem, conserta qualquer um. Então, aí a família vem. Então, eu tenho assim, ó, eu atendo, por exemplo, uma família de uma cidade aqui perto da minha, que eu atendo a mãe, eu atendo a filha e a outra filha. Aí, dessas filhas, eu atendo o marido com mais três filhos, e depois da outra eu atendo o marido da outra. E vou atender agora as primas. Por quê? Consertei a mais velha. Eu ajudei a mais velha. A mais velha que eles achavam que era o pior de tudo, eu conserto o resto. Entendeu? Deixa eu fazer só um parênteses aí sobre o que o Denis estava falando. Denis falou assim, é bom a gente ter uma gama de terapias, né? Eu acho que tem dois lados isso. Se a gente tem muita coisa, às vezes a gente tem lá outro dia a gente estava brincando sobre o coletinho lá do Batman, né? Se a gente tem muita coisa na manga, às vezes a gente não se prepara e nem fundamenta em nenhuma. Então, eu acho isso perigoso para um terapeuta, né? Por exemplo, eu engajei aí na hipnose não verbal, é com que eu atendo hoje, né? Faço massagem, sou terapeuta holística, mas eu não me fundamentei na terapia holística porque eu achei perigoso, literalmente, porque eu estava sendo rasa em um monte de coisa e que eu não estava me fundamentando em nada. Quando eu tenho que estar, claro, né, estudar muito mais, mas quando eu adentrei nessa parte de hipnose não verbal, eu vi que eu poderia ser uma pessoa boa no que eu fazia ali com hipnose não verbal, mas não necessariamente eu tinha que ser boa também na massagem, porque eu tenho esse problema de querer ser boa em tudo e ficar ali volitando sobre um monte de coisa. Então, eu particularmente achei que se eu me dedicasse a uma coisa, eu poderia ser boa naquilo, não que não seria bom ter noção das outras, mas eu não ia me dedicar igualmente a todas as outras partes. Então, claro, eu tenho uma bênção de morar em São Paulo, né? Eu acho que ninguém disputa com ninguém, igual a Carol falou mesmo. A gente não disputa espaço com ninguém, cada um vai ter o seu. Mas para mim, Simone, eu não consegui ter muita coisa assim no colete salva-vidas. Não deu certo para mim. Eu consegui colocar essa gama de terapias dentro do meu consultório ali, porque eu utilizei delas, eu fui tratada por elas. Então eu entendi o que elas faziam. E não é sempre que eu vou usar todas, né? O meu foco é alquimia e biomagnetismo. Aí eu complemento com as outras. Só para mim não
ficar assim, e agora o que eu faço? Aconteceu alguma coisa aqui, o que que eu utilizo? Então eu fui fazendo terapias em mim, né, e fazendo cursos, não me sobrecarregando. Não, eu consegui administrar isso. Em todo esse tempo, eu nunca me deixei ficar ociosa. Porque quando eu ficava ociosa, eu ficava pensando, nossa, não tenho cliente. Nossa, não tenho cliente. Nossa, então eu ficava nisso, porque eu não tinha outra profissão, não tinha uma CLT que dia 5 estava o pagamento na minha conta. Então eu falei, não, eu preciso utilizar disso. Só que aí teve uma coisa legal, né, no meio de tudo isso. Curso custa caro. Muito caro. Então, assim, eu investi o que eu tinha de dinheiro. Quando eu saí da empresa, eu ganhava bem, eu investi em tudo nos cursos. Então, eu tinha que fazer aquilo dar certo. Porque aquilo era. Então, assim, os meus maiores cursos que eu paguei foi alquimia e o biomagnetismo. Eu paguei com todo o valor que eu tinha. E, os outros, que foram um pouco mais baratos, mas eu fui administrando com o dinheiro que ia entrando. Então, eu sabia que eu tinha os R$ 27 da sala para pagar, só que eu sabia que eu tinha que separar R$ 10 para fazer um curso. Então, eu tive que ter essa opinião, sabe? Que eu acho que é mais que acho que decisão, não sei. Mas eu tive que ter isso, porque eu falava, não, eu preciso, vou ter que fazer. Preciso comprar esse livro. Eu tenho que separar esse dinheiro, vou ter que fazer. Porque também, quando você não tem controle, quando você é terapeuta, você recebe dinheiro todo dia. E aí, você tem dinheiro todo dia. Se você não brincar, você fica sem dinheiro. Então eu tive que ter esse controle e falar, não, peraí. Esse dinheiro de hoje, como se eu tivesse que pagar minhas contas todo mês no dia. Então, esse dia eu tenho que pagar o quê? Tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu consegui me organizar. E aí eu consegui investindo, né? Então, eu vou comprar uns livros agora que foram passados pra gente. Eu vou ter que gastar dinheiro, então eu já me programei para isso, que agora esse mês eu vou comprar. Então, porque eu gosto também do físico, né? Não gosto só do PDF. Assim, Carol, o que a Simone falou e o que você está falando tem muito a ver com o seguinte, que nem dentro da hipnose não verbal. Se vocês viram lá, dentro da hipnose não verbal, tem um leque de coisas que você pode encaixar na hipnose não verbal. Né? Eu fiz questão nesse curso de mostrar para vocês, ó, dá para encaixar barra de axis, dá para encaixar isso, dá para encaixar aquilo, dá para encaixar hemodinâmica, dá para encaixar, assim, o Conindu não vai dar para encaixar, porque se a pessoa der um Não, surto, né? esse não dá. Mas o magnetismo dá. Então, assim, desde que você põe a fita travando, né? Porque eu já pensei nisso também, né? De Sim. usar os ímãs, de travar mesmo na pessoa, né? E deixar. Então, assim, mesmo que ela se mexa, não vai cair. Mas, Porque é o que eu faço já, quer ver? Eu vou até mandar depois uma foto aqui no. porque Pode assim, falando. quando você tem um leque de informações, é bacana. Mas aí, assim, quando você. É óbvio que dentro desse leque você vai ficar. Assim, você vai dominar e vai gostar de X. Né? Então, assim, se aprimora no que você gosta, porque você tem que ir lá para trabalhar, prazer, aquilo tem que ser diversão para você. Ah, não tá dando certo por aqui, então vou por aqui, entendeu? É o que a Carol falou, o cara chegou lá, ele tem que atender, ele tem que sair daqui. O que que é cura? É você sair melhor do que você chegou. Se você conseguiu isso, já curou, né? Você não precisa sanar a coisa, mas a pessoa saiu melhor do que chegou. Vocês viram lá no curso, eu tive, assim, teve uma hora que eu não coloquei a pessoa em transe, mas eu usei de outros recursos ali para estabilizar o quadro dela. E tá tudo bem. Agora, isso são coisas que se eu não soubesse esses outros recursos, pronto, ferrou. Então a gente tem que saber bastante coisa até para aplicar no que a gente gosta e adaptar aquilo ao que a gente gosta. Essa é a grande vantagem, né, de saber várias técnicas. Não precisa aplicar todas, mas pelo menos eu sei isso, eu sei aquilo, eu conseguiria fazer isso, mas eu não gosto, mas eu conseguiria. Né? E isso traz essa segurança que a Carol está falando para vocês, que é aquela segurança de falar assim, eu estou pronta para atender. Ponto. Se der, se for por aqui, vai por aqui, se não for por aqui, vai por aqui, acabou. É isso. Bom, eu coloquei uma foto aí pra vocês. Ela é uma amiga minha. Essa daí a gente tava tirando foto dela com os ímãs. Esse é um dos pontos que eu coloco. Então eu sempre coloco com a fita mesmo, porque eu não sei ao certo o que acontece, mas tem imã que pula do corpo da pessoa, mesmo com a fita. Não sei se Campo, é né? a energia O que a campo pessoa puxa. está. É.
Eu fiz magnetismo, não fiz o biomagnetismo, eu fiz esse curso aí do magnetismo, a gente usava esses ímãs, e pula mesmo. Sim. Então, aí eu coloco com fitas, né? Eu trabalho a cabeça, trabalho a hipófise, trabalho o timo, trabalho o estômago, trabalho o fígado, trabalho o umbigo. Eu trabalhei os ovários, palma das mãos, a lateral da coxa, os pés. E esses são ímãs de 3.500 Gauss, então eles têm uma potência um pouquinho mais forte. A E foto está aí para o Irgo ver, né? Agora. isso, não tá desse imã em si que eu ia levar, porque ele fica aqui na nuca, né? Então não dá para ver. Mas é mais ou menos isso, né? A gente coloca na pessoa e ela fica deitadinha aí, relaxada. Tanto que ela tá com o olho fechado, porque já fazia um tempinho que ela tava com os ímãs, porque o cara tava tirando foto dela. E aí ela falou assim, nossa, Carol, não consigo abrir o olho. Eu falei, não, fica quietinha aí, relaxa. Aí ela tava com o olho fechado, porque você vai relaxando, né? Ele vai entrando na sua frequência. Eu sempre falo que colocar os ímãs no corpo é como se você estivesse numa rádio e você troca a pessoa de estação. E aí tem pessoas que saem assim, nossa, vendo cores. Tem pessoas que saem normal, mas tem pessoas que relaxam ao ponto de mudar essa frequência mesmo. Ô, Carol, posso fazer uma Legal. pergunta? Sim, Esse ímã é de neodímio, né? É isso? neodímio, Aquele isso, superímon. E ali tem vermelho e preto. São as isso. polaridades ali? Sim, vermelho é positivo e preto é negativo. Em cada O, lugar você põe. Como é que você. Só curiosidade. tá. Onde que O, você bio, põe positivo e o, o negativo? biomagnetismo, ele rastreia os pontos em desequilíbrio do nosso corpo, né? Então, por exemplo, eu tenho um desequilíbrio mental, físico, espiritual. Qualquer tipo de desequilíbrio, ele vai romper uma molécula de água no nosso corpo. Uma molécula de água, ela é neutra. Quando ela se rompe, ela fica positiva e negativa. Então, ela deixa pontos no nosso corpo, tanto ácido quanto alcalino. E aí, os ímãs vêm, né? Quem desenvolveu, né, trouxe para o Brasil o biomagnetismo foi o Dr. Góes. Ele era um médico da NASA. E ele já trabalhava com ímãs, né, há 30 anos atrás. E ele descobriu que os astronautas, quando eles voltavam das missões, eles voltavam com uma perna encurtada. Então, e aí ele colocava um ímã na nuca da pessoa e ela voltava. Ia passando um tempo, ela voltava a perna no lugar. E os astronautas, eles todos voltam com algum problema de saúde. E ele começou a fazer pesquisas com isso, e aí descobriu que todos nós estamos ligados ao mesmo magnetismo da Terra, e todos nós temos o direito, né? Não é um direito, mas todo mundo consegue entrar no campo energético do outro. Então ele descobriu que, fazendo uma pergunta para o seu campo eletromagnético, onde você estiver, eu recebo uma resposta no meu corpo. Eu não preciso estar em contato com o seu corpo. Porque no começo, ele fazia o biomagnetismo colocando a pessoa deitada numa maca e pegava os pés. Ia perguntando para aquele corpo, aquele biosistema ali, né? Ia perguntando e a resposta de sim seria o encurtamento de membro daquela perna, daquela pessoa. E aí ele descobriu que poderia se fazer separado. E aí hoje a gente faz pela mão. Então eu não uso pêndulo. Eu pergunto pela mão com os pares que ele desenvolveu, então eu vou perguntando, ó, posso fazer um biomagnetismo, tem esses pares, tem esses números aqui, faz ressonância com isso. Então eu vou perguntando. E aí, conforme o que for saindo, eu vou colocando na mesa magnética e no corpo da pessoa também. Então, pelo encurtamento de membro, ali a gente faz. E o bio, aí as polaridades, por exemplo, eu rastreei um ponto emocional, que é equilíbrio emocional nas mãos. Então, eu vou colocar direito negativo e esquerdo positivo. Por quê? Quando ele foi descobrir os pontos magnéticos, ele descobria que essas células, as moléculas de água se partiam, e no lado direito, ali se tinha uma molécula de água partida com polaridade negativa. Então eu coloco o ímã do biomagnetismo em cima da polaridade negativa, porque eu quero repelir. Eu quero que seja expulsa essa célula que se partiu dentro do corpo. Por quê? Quando eu ponho o bio e eu faço isso, eu estimulo que ela faça xixi e cocô, que saiam todas essas moléculas que se partiram, e o corpo dela volta no pH neutro. E aí a pessoa não fica suscetível a vírus, fungos, parasitas e bactérias. Então, porque o corpo dela está neutro. Quando ele está ácido ou alcalino, as bactérias, os vírus ali e parasitas, né, eles se proliferam naquelas regiões.
Então, aí o ímã, ele sempre vai ser na mesma polaridade daquela região que está em desequilíbrio. E para isso acontecer, tem um tempo que você deixa o ímã lá para ver essa mudança? Isso, para você ver, né? A gente sempre vai estar alinhado com a Terra, meridiano de Capricórnio. Esse vai ser o parâmetro. Quanto mais longe, mais tempo impactado. Quanto mais perto, menos tempo. Então, aqui, eu estou em São Paulo. Então, mais ou menos 35 a 40 minutos. Eu deixo impactado. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, seria em torno de 1 hora. Sabe que eu tenho filha de uma prima minha que ela estava com um problema no cérebro que teria que fazer cirurgia. Agora, o nome da doença realmente é impossível de lembrar. É difícil. Mas ela fez acho que ela fez 2 ou 3 sessões de biomagnetismo numa cidade próxima, e a criança, ela tem hoje 10 anos, 8, 10 anos, eu acho, ela não vai precisar mais fazer a cirurgia. Eu não sei se é bem um tumor a palavra, mas eu sei que regrediu e eles não vão precisar mais fazer cirurgia. O biomagnetismo, ele já tá vindo assim. Se tem muitos médicos fazendo o biomagnetismo médico, né? Então, tem médicos que são contra, tem médicos que são a favores, né? Então, é um negócio assim que está sendo brigado, né? Eu tive a experiência de tratar meu sogro. Meu sogro teve câncer. Meu sogro teve 22 tumores no intestino. Nossa. E assim, do nada. Um senhor de 62 anos, que fumou 40 anos da vida, do nada ele tem uma dor, e a hora que abre, ele tem 22 tumores no intestino maligno. Aí a gente, desde o dia que ele foi internado com uma suspeita de apendicite estruturada, a gente começou a fazer. A gente fez todos os dias. E aí veio a notícia, vamos fazer químio, ele fez químio, a cirurgia foi em outubro, aí em março do outro ano, março ou maio, tinha um tumor que estava no pulmão, que tinha subido do intestino. Esse tumor foi tirado, mas ele estava ressecado, e a gente fazendo biomagnetismo. Quando foi outubro, fazia 1 ano já que ele tinha feito a primeira cirurgia, ele teve alta. E eu acompanhei esses primeiros processos dele, sabe? Após essa cirurgia do pulmão, eu estava ainda indo junto, depois meu marido foi e tal. E eu conversei com alguns médicos no hospital. Aí ele falou assim, nossa, mas ele fumou todo esse tempo, e a pressão é boa, é tudo bem, não tem cicatrização. Ele fez uma cirurgia no pulmão, ele ficou 2 dias no máximo com oxigênio. Aí os médicos não entendiam o que estava acontecendo, sabe? E aí eu falava, olha, não sei se você vai entender, mas eu faço uma terapia, assim. Aí o médico resumiu, ó, continua fazendo, tá dando certo. E beleza. Quando foi em outubro, fazia 1 ano que ele tinha feito a primeira cirurgia, ele teve alta. Aí, isso que ninguém se conformava. Como assim? É um milagre, é um milagre. Nossa, ele não morreu, não ficou assim. Não... E aí, assim, eu sei do que eu fiz. O que eu fiz, meu marido fez. E deu certo. E hoje ele tá indo, ele faz tomografia, ele faz todos os exames para ver se tem alguma célula cancerígena. Não tem nada. E quando a gente faz a nível de biomagnetismo para ele hoje, não é que zera, porque a gente não tem como zerar. A gente é um campo aberto, né? Não tem como zerar uma frequência. Sempre vai ter alguma coisa ou outra, mas é muito pouco. É muito pouco, sabe? A consciência dele também é um pouco diferente hoje. Ele não fuma mais, sabe? Não que ele não reclama, mas antes era diferente, hoje já ficou diferente. Então, por exemplo, hoje eu fui com ele fazer uma tomografia. A gente conversa, antes a gente não conversava. Então, mudou. E não foi só apenas porque teve uma notícia que estava com câncer. Porque a primeira consulta dele, eu fui junto. E o médico falou, se você continuar bebendo e fumando, você vai morrer em 3 meses. Ele saiu da consulta e simplesmente falou, não é que morra, que eu não quero saber, que não sei o quê. E aí eu falei pra ele, olha, você tem uma oportunidade de vida. Eu acho que dá pra gente tratar. Eu conversei bastante com ele. E ele, opa, peraí, eu acho que dá mesmo. E a gente foi tratando ele, mesmo sem ele saber. Por quê? Eu sempre falei pra ele que eu era terapeuta. Então eu falava pra ele, olha, eu tô fazendo umas coisas pra você, posso? Ah, se for pra ajudar? Ele falou isso. E eu sempre tive conexão com a energia dele. Então eu podia fazer. Então eu fui fazendo. Meu marido foi fazendo. A gente fazia. Resumindo, ele tá muito bem. Então a gente tem agora todos os protocolos pós, né?
que tem que ir de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses e tal, fazer. Mas, assim, isso tá ótimo. Posso falar que foi por causa do biomagnetismo? Meu ponto de vista seria que sim, né? Mas não posso, não tem como provar que foi. Mas deu certo. Ô, Carol, sobre a questão dos ímãs, você falou que existe os específicos, né, que precisa colocar e tudo mais. A Uhum. gente sabe hoje que na internet a gente consegue qualquer coisa, né? Sim. Existe alguns, digamos, falsos ímãs que o pessoal está vendendo por aí, e aonde que eu posso comprar, e também se custa, o preço deles, né? É caro, é barato, tem que ser grande, tem que ser pequeno? Na verdade, assim, você pode usar até um imã de geladeira para fazer. A única coisa que muda é o Gauss, é a potência dele, né? E o material que ele é fabricado. O imã de geladeira ele tem um Gauss bem baixinho e é um material bem frágil, que se ele cair, ele quebra. A questão é, quanto maior o Gauss dele, maior vai ser o preço. Porque, por exemplo, um imã desse tamanho aqui, assim, ó, ele custa, assim, mais ou menos, não, menor. Assim, ó, ele custa R$ 50. Um par. Entendeu? Esses que eu tô usando aí nessa foto são imãs médios. São imãs que o par custa R$ 50. Entendeu? Aí tem os imãs maiores. Você pode ver, se procurar na internet biomagnetismo, tem um povo que usa uns imãs desse tamanho, assim. Eu acho desconfortante. Não tem a necessidade. Porque o que vai trabalhar na pessoa é a potência do imã, não é o tamanho. O tamanho só vai pegar um lugar maior, mas o que vai trabalhar ali vai ser a potência dele. A questão da internet é que, eu vi aqui um par, vou colocar. Tá, só que você não compra num lugar especializado. Você pode comprar um imã, por exemplo, um imã de 2.000 Gal e um imã de 3.000 Gal. Você não está usando imãs da mesma potência na mesma pessoa. Não vai dar certo. Aí a pessoa não tem efeito. Mas a informação não deu certo. Não, porque todos os ímãs têm que ter a mesma potência. Então, o curso do biomagnetismo é um curso caro. Porque é um curso que você tem que saber fazer, tem que saber o que você está fazendo. Né? Porque senão não é sutil. Não é uma coisa sutil. É uma coisa que a pessoa tá vendo que ela tá sentindo alguma coisa diferente. É a mesma sensação da hipnose não verbal. Porque acontece umas coisas, sabe? Corre a energia no corpo da pessoa. Carol, eu gosto muito de comprar imã de neodímio, né? Pra fazer tipo, a parte do som, essas coisas eu gosto de montar, né? De mexer com essa parte. E eu compro muito na China, né? E lá você consegue ímãs com tamanhos bons e um preço que dá para comprar, né? E eu gosto, tem imã que parece uma moeda, vai, aquela. É maior do que uma moeda de R$ 1. Sim, é esse imã. É, Só que mais grossinho, ou não? Mais é, fininho. eu gosto, eu peguei ele com 3 milímetros. Sim, é o que eu uso. É. Aí o que aconteceu? Eu peguei a minha secretária, virou e falou assim: Poxa, eu queria um imã para fazer teste. E eu tava com dois aqui, né? Eu falei: Vou te levar. Aí levei. Aí ela punha num lado de uma mão, punha na outra, travou a mão dela, sabe? Tipo, porque ele é forte, Sim, né? sim, Travou sim. a mão. Ela falou assim: Meu Deus, olha, passa na mão. Aí eu falei: Não é na sua mão, esse imã é muito forte. Põe embaixo da mesa. Ela põe embaixo da mesa, ela foi. Meu, e, assim, esse imã eu falei para ela: Olha, esse imã eu travo a minha marreta no chão, na parede. Sim. Eu pego, eu travo, eu pus um travado na madeira, eu travo a marreta nele mesmo. Tipo, eu subo a marreta, coloco lá e fica a marreta fica lá, entendeu? Uhum. Então é forte, né? E é uma coisa que, assim, eu gosto muito. Eu já vi a magnetoterapia, né? Que as pessoas. Tinha uma cliente minha que ela andava com os ímãs tudo na carteira. Aí, às vezes, ela chegava lá no espaço, né? Que ela ia tomar shake também, e ela punha os ímãs, sabe? Tipo, punha aqui atrás da orelha, punha na cabeça, punha no meio da testa, punha uma testa, outra na nuca. Às vezes ela ficava toda pintada. Ela falou: Que porra você tá fazendo? Ela falou assim: Eu tô pondo um zíma porque eu tô com um pouco de dor de cabeça, equilibrando o meu fluxo sanguíneo. E ela falava, ela me deu uma explicação que eu achei tão bonita que ela virou e falou assim: A sua veia, ela corre. E assim e assim. Então ela punha num pulso, numa polaridade, e no outro pulso na outra. Ela falou assim: Sabe quanto tempo demora da circulação nossa passar de uma mão para outra? Eu falei: Não, ela 1 minuto e meio. Então, em 1 minuto e meio, eu já ganhei todo o meu sanguíneo, toda a minha parte sanguínea. Falei: Entendi. Mas na E época, o eu sangue, ele corre ferro, né? Então, exato. os ímãs. E assim, o que Reich descobriu? Que o ferro é o melhor condutor para energia orgânica.
né? E por que que tem que ser assim? Ah, pode ser outros metais? Pode, mas o ferro em si é o melhor. Mas por que só o ferro? Porque o ferro sofre oxidação, ou seja, ele enferruja. E conforme ele vai enferrujando, ele vai liberando bíons. Então é muito interessante, quando você lê a biopatia do câncer de Reich, você vai ter uma outra visão ainda melhor sobre isso que você já faz. Você vai gostar bastante. Deixa eu colocar uma pitadinha aqui na mesa, eu queria a opinião de vocês. Eu escutei há um tempo atrás um imã não, um médico falando sobre as pulseiras magnéticas, aquelas pulseiras que tem, sabe, que você põe e tal. Eu até tenho uma que tem essa questão que o Irmo falou do ferro e tal. Ele disse assim que não é bem por aí, né? Ele deu o contraponto dele sobre isso, que o ferro ele vai ficar atraído, as moléculas de ferro vão ficar atraídas nesse ímã e não vão circular para todo o corpo. Achei a explicação meio rasa, assim, mas enfim, né? Eu queria saber da Carol sobre essa questão, ou do Irmo também, se tem alguma relação a ver essa parte ou não. Assim, ó, todo ímã que você coloca no seu corpo, você muda uma frequência. O ímã, ele tem essa potência, dependendo do grau. O grau, você pegar um ímã de geladeira, que tem um grau de, sei lá, 500, 1000 ali, ele vai mudar a frequência? Tem essa força para isso? Alguma frequência pequena ele tem força, sim. Ele pode mudar por mais tempo. Você ficar o dia inteiro com ele. Pode ser que aconteça. Um outro ímã mais forte pode trabalhar mais fundo. Até chegou um cara aqui para conversar comigo, que eu não tive tempo ainda para conversar com esse cara. Ele vende uns colchão magnético, que tem imãs, travesseiro, pulseira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Foi uma indicação de uma cliente para ele vir conversar comigo sobre isso. Porque eu falei assim, cara, eu sei do negócio, quero ver se esse cara engambela eu. Se for mentira, alguma coisa que ele tá querendo jogar ali, que é só uns metalzinhos em cima de geladeira ali. E aí eu não consegui conversar com ele ainda, de pegar o material, de ver, né, de olhar e ver a conversa que ele vai me falar, né? Então eu não sei te falar se é real ou não, entendeu? Mas todo imã no corpo eu acho que é válido. Eu sempre gosto. Eu sempre, assim, acabo dando um imã para meus clientes para colocar no livro. Então, um dia numa polaridade, outro dia na outra, porque o nosso corpo não tem muito essa questão também, sabe, de lado. Um lado é positivo, outro negativo. Tem pessoas que são diferentes. Então, eu sempre falo, coloca um dia desse jeito, um dia do outro. Ô, Então, Carol, tem uma pergunta aqui, eu até sei, mas eu vou botar aqui para. Qual terapia você atende online? todas. Por quê? Ó, alquimia. Alquimia, eu atendo a pessoa, faço a anamnese dela e faço a fórmula de floral para ela. O biomagnetismo. Independente se a pessoa está dentro do meu consultório ou se ela está nos Estados Unidos, eu consigo atender ela. A diferença da dos Estados Unidos é que eu não consigo pôr os ímãs no corpo dela, mas eu trabalho na mesa magnética. Então, eu vou trabalhar todas, menos as físicas, a acupuntura e o cone, por exemplo, não consigo. Mas a Mas se você hipnose dá para fazer, que nem né? a Carol consegue, pelo voodoo, trabalhar em qualquer lugar do mundo. Não reforça isso, não reforça Só um isso. detalhe, né, Irma? Não é muito diferente do que o Irmo faz, né? Com o bonequinho Oh, dele. também. Não, verdade, ele tem bonequinho de voodoo também, ainda ele Não, tem deixa ele bonequinho, falar de ele tá você, crescendo não. ainda. Deixa ele falar de você, que ele fica com o bonequinho também. Já vi ele fazendo isso. Olha, Não, é verdade, verdade. Agora eu tô lembrando aqui. O meu, quem me indicou foi a Lilian, e ela falou assim que é um voodoo do bem. Então tem o voodoo do mal e tem o voodoo do bem. O meu é o voodoo do bem que a Entendi. Lilian me ensinou a fazer, entendeu? isso é Aí da é a sua conta, né? bruxa. Por sua conta. Entendi. Entendi. Agora, outra pergunta aqui. O Denilson fala: os pontos que você coloca os ímãs têm algo relacionado com os chakras? Na verdade, assim, tem os pontos dos chakras e tem os pontos que não são, né? Tem você alinhar os chakras magneticamente, que aí você pergunta para a pessoa, posso alinhar os seus chakras? Vai dar, por exemplo, dizer que sim, tá. Então, chakra básico, ele quer a polaridade positiva ou negativa, quer as duas, então a gente coloca impactado na mesa magnética.
Vou mandar uma foto para vocês da mesa. Tá legal também. Ah, mas nada no corpo, assim, específico. Como eu não trabalho essa parte é, mais de reiki, assim, então eu não faço essa parte mais, assim, de alinhamento de chakras. Não faço. Aí eu já indico para outra terapeuta, tá vendo? Essa parte. Eu vou achar aqui a mesa para vocês, para mostrar. Nós vamos gravar, vai ficar gravando até que horário, André? Então, eu estava pensando nisso, né? Tá muito gostoso, mas vamos É, ver. Deixa a Carol colocar aí. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, para a gente já ir finalizando, ela vai mostrar a mesa dela. A pergunta tem uma pergunta que complementa a pergunta do Denilson, né? Se ele perguntou do chakra, se tem alguma coisa a ver com pontos de acupuntura. tem. Pontos de acupuntura a gente vai achar bastante. Por isso que para mim faz sentido fazer a acupuntura, porque eu vejo bastante sentido em alguns pontos ali. Por exemplo, esse, que agora eu não lembro o nome, o ponto que a gente tem aqui entre as sobrancelhas, eu coloco um imã bem aqui em cima. Então, esse imã, ele pega toda essa parte da testa. Tem a ver com esse meridiano, né, da acupuntura. Eu Ó, queria fazer essa é uma outra uma... pergunta emendando. Posso fazer? Você falou que você tratou seu cunhado, seu sogro, com câncer, né? E você falou lá que esse trabalho, ele também ele trabalha a questão da acidez, né? Ácido e básico, é isso? Ácido e alcalino. E alcalino. Porque o câncer, ele sempre desenvolve num ambiente ácido. Isso. Talvez. Será que foi isso que ajudou? Que transformou tudo Na verdade, assim, a gente sempre vai trabalhar com uma intenção. Essa mesa que eu coloquei ali tem um local. Então, você vai trabalhar com uma intenção. A intenção que eu quero é a eliminar células cancerígenas. E automaticamente eu vou já equilibrar o pH. Então, células não vão ser desenvolvidas, porque eu já tenho uma intenção na energia ali. Então, o legal do biomagnetismo é isso: é você trabalhar o pH do corpo da pessoa e ela não ficar doente. Mais uma pergunta, então. E aquele aparelho que a gente entra dentro daquele tubo, que gera um campo magnético, não sei quantos mil graus lá para fazer ressonância magnética? Você pensa uma coisa dele? Você acha que é bom, ruim? Ou é Eu sempre falo indiferenciado? Pega o assim, corpo inteiro? todos... na verdade, sim. Só uma curiosidade isso aí. Sempre que você vai ter contato com outras frequências, você vai ser influenciado. Foi o que eu comentei com o André, antes da gente começar. Lá no curso, no domingo, eu fiz os relatórios, né? Estava tirando lá de um monte de gente. E eu comecei a observar que se tinha uma questão da gordura do fígado ali, que estava latente, deu uns 3, 4 relatórios. E estava igual, saindo assim, tipo, 723, 725, 728. E há 3 meses atrás, eu fiz exame de sangue, não tenho nada. E eu só venho cuidando do meu fígado de 3 meses para cá. No meu relatório estava 721 com gordura do fígado. Então, quer dizer o quê? Né? Na minha explicação de biomagnetismo, tá? Quando a gente fica no contato, né? A gente entra em campos eletromagnéticos, todo mundo junto ali, vários biossistemas todos juntos, a gente vibra o que o outro vibra. Então, a gente tem muita frequência dentro da gente que é do outro. Então, se a gente entra numa máquina dessa, que tem um monte de frequência, pessoas que entraram ali deixaram frequências, você pega. Você entra em desequilíbrio também. Por isso que eu sempre falo com meus clientes: foi viajar? Faz um biomagnetismo depois que voltar. Porque você tá equilibradinho. A hora que você vai viajar, você relaxa. Tá. Se você comeu comida diferente, você dormiu em um lugar diferente, faz um biomagnetismo. Volta seus pontinhos aí, sua vida no trilho de novo, porque senão você vai ficar doente. Mas é batata. A pessoa que não se cuida, ela fica doente. Ela não faz ali. Principalmente esses que vem fazendo já tá colocando o corpo no equilíbrio, ele não faz, ele, ai, Carol, tô passando mal. Aí, vamos a gente fazer um processo de novo com ela de equilíbrio de todas as frequências. Ô, Carol, você falou antes na questão da intenção, né? Quando você faz a mesa, você coloca a intenção da recuperação.
Aí a minha pergunta é relacionada a como o terapeuta está naquele momento, na vibração que o terapeuta está. Isso pode influenciar no tratamento no biomagnetismo? Pensa que a gente vai ser uma coisa só, né? Então, é assim, hoje eu consigo já separar isso, né? Mas toda vez que eu entro em conexão com a pessoa, eu também estou compartilhando do dela. Eu estou sendo uma antena, né? Eu Uhum. estou perguntando, recebendo essa informação. Mas eu não absorvo para mim, sabe? Eu não interfiro nessa intenção. É o que eu estou pedindo, né? Com amor, carinho, gratidão ali, o que possa acontecer para ela. Mas, por exemplo, eu trabalho todo tipo de energia. Então aí chega uma pessoa e fala, ai, eu queria vender minha casa. Tá, você queria vender sua casa, mas eu posso te ajudar a vender. Mas não quer dizer que ela vai ser vendida. Eu estou ajudando, dando uma intenção aqui de venda para ela. Então, o que tiver assim de empecilho aí no meio dessa venda, a gente tira um pouquinho, né, e fica um pouco mais fácil. Mas se não for para vender, você não vai vender. Eu deixo bem claro isso. Então, eu não misturo. Por Uhum. isso que a parte do conhecimento para mim, principalmente da religião, da espiritualidade, me fez abrir mentes que eu não precisava me misturar, né? Então, a hora que eu entro em conexão com a energia, porque para mim é natural, eu posso entrar na sua energia agora, né? Se você quiser, né? Claro. Então, eu entro e eu sei dividir. A hora que eu termino, eu dou um decreto. Decreto aqui, eu envio de todos os ímãs para essa pessoa, tal, assim, assim, assim está. E me desligo. Não fico mais conectado com essa pessoa. A outra pergunta, e eu prometo, Lilian, que é a minha última, se nós conseguimos fazer, tipo, você que é terapeuta que trabalha com bio, você consegue fazer em você mesmo. O magnetismo, você tem que colocar os ímãs nos pontos que precisa, ou é só a intenção? Sim, eu tanto que eu, por exemplo, assim, um cliente desmarca. Eu vou lá, eu deito na minha maca, saio colando os ímãs em mim, assim, coloco lá uma meditação de 20 minutos lá e faço. E fico lá. Ou senão eu faço a mesa, né? Não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, que nem eu faço com os clientes. Vou colocar no corpo e fazer a mesa. Aí uma hora eu faço a mesa, ou antes de eu sair de casa, por exemplo. Ah, não tô me sentindo legal. Eu faço uma mesa e vou trabalhar. Aí lá no consultório eu coloco isso. Mas coloco nos pontos que necessita. Então eu vou perguntando com a minha energia. Corpo, você necessita desse ponto? Corpo, você necessita desse? É uma reconexão, né? Prontinho? Respondido? Então, podemos encerrar, Andréia? Perfeito. Vamos, podemos encerrar. Bom, pessoal, então, terminando, encerrando aqui mais uma aula sensacional que tivemos aí com a Carol. E lembrando a todos, né, que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber aí os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tanto parte 1 e parte 2 da Carol. Nós agradecemos imensamente a Carol Oprime e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, as sugestões e os feedbacks, tá? Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Obrigada.